Adultização infantil. Ê, Jesus. Esse tema ganhou a pauta política, as redes sociais, os jornais. Todo mundo só tá falando disso. E o Felca acertou em cheio, né? Ele foi muito feliz com a abordagem que ele fez, com o tema que ele trouxe, com a investigação, né? Com o trabalho de roteiro ali. Felca foi muito feliz. E eu não vou aqui ficar tão preocupado com o tempo do vídeo, por se tratar do assunto que é. Dos outros vídeos que eu faço, todos eles são extremamente de improviso. Se eu tento gravar uma, não deu. Se eu não conseguir na segunda, pra mim já passou e vai embora. Ou é de primeira, no máximo de segunda. Esse aqui, te confesso pra vocês que eu tentei começar aqui umas 15 vezes, tá? Porque eu evito entrar em assuntos polêmicos ou que requerem um cuidado no trato, porque como eu falo de improviso, não quero me expor ou pecar numa gafe, né? Então são assuntos que eu evito mexer. Porém, esse assunto específico, ele fala um pouco comigo e fala muito de alguns aspectos que eu penso e que eu acho que merece esse tempo. Confesso que eu não assisti o vídeo todo do Felca. Quando começou a entrar muito no assunto da sexualização das crianças, me incomodou bastante. E estávamos eu e minha esposa assistindo, e eu confesso que eu falei: Anjo, tira, eu não tá fazendo bem. A paternidade traz assim algumas coisas que não faziam antes, né? Então eu sempre gostei de filme de, sei lá, violência, brutalidade, assassinato, coisa de... Mas nunca me incomodou, por exemplo, assistir um vídeo, sei lá, de alguém sendo executado, sei lá, uma coisa, sabe, essas besteiras assim, nunca me incomodou. Mas hoje, assim, eu não consigo assistir a algumas coisas. E eu tenho sobrinha, não tenho filha, mas tenho sobrinha. Tenho sobrinhas indiretas, né? Sobrinhas da minha esposa. Tenho filhas de amigos que eu vi nascendo, crescendo, né? Só que ponto do vídeo que eu quero me ater é em relação ao termo adultização de uma forma mais generalizada, sabe? Até que ponto, que linha é essa, sabe? É uma linha tênue entre refletir sobre o tempo da infância em relação ao homem que queremos para a sociedade. E esse homem, eu falo no sentido genérico, isso se encaixa para mulheres, né? Eu até brinco às vezes que tem amiga minha, né? Que eu falo assim: caramba aí, tu foi homão agora, tipo, pô, age que nem homem, pô, isso vai sendo mulheres, mas é o termo, né? De coragem, sabe? Homem no sentido não sexo, sabe? Mas mulheres, né? Mulher homem, mulher macho, né? Mas não no sentido pejorativo. Enfim. Então, quando eu digo isso, eu digo o homem, né? O ser humano que você precisa para a sociedade. E eu fico muito preocupado com a época que a gente vive, porque a gente tem uma necessidade, eu não sei muito bem o que, mas a gente tem uma iniciativa que eu me incomodo com ela, da gente fazer uma super proteção às nossas crianças. Ou entender que a infância
seja uma coisa sagrada no sentido de evitar que ela conheça o mundo antes da hora, sabe? E quando eu digo que esse vídeo ficaria longo, é por isso, porque não tem como resumir esse assunto. Eu me recordo que quando eu era criança, meus pais sempre me levaram para a escola. A Dete, uma amiga minha que morou com a gente, era inicialmente aquela tradicional empregada, né? Dos anos 80, 90. Ela dormia lá em casa, enfim. Daí depois virou parte da família. Então, eu sempre tive muito cuidado, sempre recebi muito cuidado, muita atenção. Mas, ao mesmo tempo, década de 80, lembrem-se disso, muita coisa, meus pais não se envolviam. Eu não me recordo, não tenho recordações de alguns envolvimentos dos meus pais em alguns aspectos na minha criação. Uma coisa que me chama muita atenção, e eu me recordo muito claramente, e me recordo disso com orgulho, sabe? Eu lembro disso quando eu olho para o passado e me vejo naquele momento, me vendo hoje. Cara, eu tenho um orgulho de mim, dos meus pais. Vou contar uma história rápida. A gente estudava numa escola perto de casa, Colégio Atenas, perto de casa, Vila da Penha. E os amigos brincavam de bater a cabeça na porta, de fingir que batia a cabeça na porta, mas batia com a mão primeiro. Então a gente ia pro recreio, todo mundo dava um tapa na porta e... Ai, machuquei a cabeça, aquele negócio assim, né? Batia na porta assim, né? E... Ai, minha cabeça! Era uma brincadeira. E todos fizeram aquilo. Todos faziam, né? Voltando do recreio, indo pro recreio. Aí, 7 minutos. Caramba. E aí, numa dessa, eu bati a cabeça, né? A brincadeira, e o portal rachou. E aí veio um inspetor, acho que é Alberto, Aloísio, Alberto, não lembro. E o portal rachou. E aí, obviamente, rachou na minha mão. E aí foram perguntar para quem rachou o negócio, né? Quem bateu. E como eu tinha sido o último, eu falei, não, eu bati, tal. Só que eu esperei que os amigos que todo mundo bateu fossem falar também, mas ninguém falou, eu entubei o negócio. E a escola falou, você vai ter que trazer outro portal. Eu falei, caramba, tá bom, vou levar um portal. E aí, tipo assim, era Atenas, então foi antes de eu entrar pro 2º grau na época. Agora não vou saber aqui a idade exatamente, mas talvez 14, 13 para 14 anos ali talvez. E aí eu cheguei em casa e fui falar para os meus pais, né? Que eu tinha quebrado o portal da escola e que eu precisava levar outro portal. Eu não me recordo assim da reação dos meus pais. A única coisa que eu me lembro muito claramente é: vá na madeireira, tinha uma madeireira, deve ter ainda, lá do lado de casa, vê o valor do portal e compra outro. Eu tô resumindo aqui, mas deve ter rolado aí uma liçãozinha de moral, né? Mas eu cheguei em casa, minha mãe ou meu pai, eu não lembro, deu o cheque com o valor do portal e eu tive que voltar lá na loja, comprei o portal. E aí, como é que leva o portal agora pra escola? Ah, tem que levar o portal pra escola. Meu irmão, não teve história. Foi eu pela rua, porque eu ia às vezes andando pra escola, né? Às vezes não, né? Eu ia andando pra escola, que era razoavelmente perto de casa. Era tipo uns 3 quarteirões, mais ou menos, 4 quarteirões. Mas era tipo assim, atravessava a Avenida Vicente Carvalho, enfim. Cara, eu me lembro, eu com um portal assim em cima da cabeça, aquele troço lá atrás que não podia arrastar no chão, e foi eu carregando sozinho. Não foi nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém.
foi portal carregando sozinho até a escola, entreguei o portal e vida que segue. Eu tenho muito orgulho, assim, de quem eu sou hoje. Eu tenho nítida clareza de que meus pais, eles me formaram para ser homem. Formaram minha irmã para ser homem. Sempre foram muito, 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 muito amorosos, cuidadosos. Cara, meu pai, sei lá, se eu tivesse... Eu aqui agora, tenho 42, tô aqui na Washington Luiz, num cliente. Se eu falar com ele agora, eu não preciso nem explicar. Se eu falar assim, pai, preciso de você aqui, eu não preciso nem explicar o motivo. Meu irmão, ele vai aparecer aqui. Você não tenha dúvida disso, tá? E não se trata de amor ou proteção, sabe? Isso eu sempre me senti amado. Mas ao mesmo tempo, de muitas coisas eu não fui poupado, sabe? Eu lembro que quando eu estava nas férias, eu tinha 14 anos nessa época, e eu lembro bem claramente disso. Eu estava soltando pipa. Meu pai estava chegou em casa mais cedo, me viu na rua, parou o carro e falou assim, o que você está fazendo uma hora dessa soltando pipa na rua? Não, pai, eu tô de férias. Não, mas você não vai ficar perdendo tempo soltando pipa. Vai lá pra empresa, vamos lá trabalhar, fazer alguma coisa. Eu tinha 14 anos, cara. Mas como eu fui feliz, cara. Não pelo trabalho, porque ele falava de trabalhar, não era chicote, horário, não era isso. Mas já era um olhar de preocupação, porque na época a rua que a gente morava, começou aquela história de tráfico, sabe? Começou muito aquele lance que a gente vê hoje, de uma forma exagerada, sabe? Bebida com criança. O início também, né? A gente tava ali no auge da puberdade. As drogas, o tráfico. E provavelmente antevendo essas coisas, ou até por uma proteção, e aí no caso uma proteção de evitar que você seja contaminado sem que você esteja preparado para enfrentar. Eu vejo muito isso, sabe? E eu agradeço todos os dias da minha vida, e agradecerei todos os dias da minha vida por todo o cuidado que eles tiveram comigo. Puxão de orelha, cintada, uns tapa na bunda, sabe? Puxão de cabelo, olha aqui, meu irmão. Sabe? Isso é muito valioso, cara. Isso é poderoso. Porque forma as pessoas, sabe? E eu não visualizo uma sociedade forte, formada de homens e mulheres, que tenham estrutura para enfrentar as dificuldades que o mundo tem, as dificuldades que são naturais e que vão chegar, vão acontecer. Então o vídeo da adultização, ele tem um aspecto que acaba generalizando muito de uma forma geral, sabe? O que mais me incomodou é a coisa voltada para a sexualização. Porque a sexualização nessa idade distorce a percepção sobre o outro, sobre a superficialidade dos relacionamentos, sobre o seu próprio corpo, sabe? De não pertencer a ninguém.
entre aspas, isso impacta, isso é uma cadeia que se estende. São filhos que vêm fora da hora, antes da hora. São coisas que deflagram na mente de uma criança e trazem gatilhos na vida adulta que não são bons, não produzem frutos bons. Por outro lado, uma superproteção a uma criança torna essa criança, olha, agora que você tem 18 anos, agora sim, você está pronto para o mundo. Não está. É como pegar uma pessoa para aprender a dirigir e deixar essa pessoa treinar somente no simulador. Ou botar uma pessoa para dirigir somente num campo de futebol. E a partir daquele momento que você sabe que a pessoa sabe passar a primeira marcha e etc., aí você diz para essa pessoa: agora você está habilitado, pronto para enfrentar o trânsito do Rio de Janeiro. A autoescola, ela é feita sob supervisão, porém na rua, enfrentando e vendo o que acontece, porém com supervisão. E ainda que esse exemplo que eu estou usando aqui não tenha sido melhor, porque essa pessoa também, quando se forma e está apta a dirigir, quase nunca está tão apta assim, né? Porém, ela teve essa experiência, e a adultização, ou fazendo aí um extremo oposto, não sei, como chamaria? A meninização, teria meninização de uma criança / adolescente de 13, 14 anos, é algo que a gente precisa refletir. Porque veja só, Pascal foi um matemático, se eu não me engano, a primeira calculadora, talvez, foi ele que inventou, com 19 anos. Pascal, com 12, 13, já era um estudioso da matemática, já contribuía para a ciência com seus teoremas. Jesus, com 12 anos, numa sinagoga, discutindo com os mestres, 12 anos. Não está me vindo mais nada na mente. Joana d'Arc, vamos pegar um exemplo de uma mulher. Joana d'Arc morreu com 19, liderando a revolução, né? França. Para ela morrer com 19, ela começou esse negócio aí, cara, no mínimo aí 18, 17. Mas para uma mulher chegar com 17 anos e enfrentar o que ela enfrentou, essa mulher não começou a criar casca aos 17. Essa mulher tá criando casca, meu irmão, há muito tempo. Há muito tempo. Mozart! Como esquecer de Mozart, gente? Compositor, músico. Sei lá, 10 anos, 9, 8. Esse cara já compunha, já se apresentava para a realeza há muito tempo. Com 12, 13, 14 anos, eita, Mozart já tava lá na frente, cara. Tava lá na frente. Eu fiz o meu primeiro software, meu primeiro programa, assim, para consultório, com 13 anos. Eu fiz um curso na época de Clipper, DOS, na MicroKids.
Um curso de informática que tinha lá na Vicente Carvalho, MicroKids. Eu tinha 13 anos. Peguei ali os exemplos do curso e fiz ali um banco de dados para controlar gente, né, que fica antigamente era ficha, né? Você pegava o nome da pessoa, guardava na ficha, e aí eu fiz lá um controle, um banco de dados simples para o consultório guardar. Mas 13, 14, sei lá, com 19 anos, 18, 19, não lembro, eu tive a oportunidade de desenvolver, junto com o nosso saudoso Gerard Moss, o primeiro laboratório aéreo autônomo do mundo. 18 anos, 19, por aí. Então a gente precisa refletir, porque eu vi alguns exemplos no vídeo, aí eu vou fazer o dever de casa de assistir o vídeo todo. Mas eu vi que tiveram temas, né, de garotos no YouTube que falavam sobre empreendedorismo e tal, mesmo sendo crianças, né? Agora é óbvio, você pode questionar, né, a maturidade de uma criança em relação a esses temas, mas aí o adulto é você, né? Você que tem que filtrar muito as informações que você pode estar recebendo de uma criança, né, de 13 anos, 14. Se é uma coisa inata, né, da criança caminhar por uma situação dessa, eu acho que ela precisa ser incentivada, sabe? Se algo é bom, proveitoso, de honra, honroso, não sei se existe essa palavra, acho que deve ser incentivado com acompanhamento, né, com auxílio, supervisão dos pais. Mas eu acho que nós precisamos nos perceber se a gente, por um extremo oposto, a gente pode não estar infantilizando ou protegendo demais as nossas crianças, que serão lançadas num mundo de verdade. E no mundo de verdade, o Rei Leão, como é que é o nome lá? O Pumba não, é o... esqueci o nome do... Simba, o Timão e o Pumba são amigos no filme, mas na vida real, amigo, se o Simba estiver do lado do Timão e do Pumba, os dois viram almoço. No mundo real, o leão come a zebra. Isso me preocupa, porque me traz à memória uma frase, um pensamento que eu sempre ouvi. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Será que recebemos tempos fáceis através de homens fortes que nos antecederam? Eu vi um vídeo agora também recentemente de uma trend, o pai e 3 filhos. E a trend fazia: quem concluiu a universidade antes dos 22 deu um passo à frente. Todos os filhos davam um passo à frente, menos o pai. Quem comprou o primeiro carro, não sei o que, aí os filhos, quem não sei o que, quem viajou, quem conheceu o mundo, e todos os filhos foram dando passo à frente, e o pai lá atrás. Aí na última pergunta, quem, desde criança, começou a trabalhar incansavelmente, se formou e pôde nos trazer até aqui. E o pai lá atrás deu um passo à frente. A preocupação é criar. A preocupação é que nós fomos criados por homens e mulheres que viveram tempos difíceis para nos dar tempos fáceis. E me preocupa muito a gente criar os nossos filhos
como se o mundo fosse do Rei Leão. E entregar tempos fáceis e criar nossos filhos fracos. Porque acredita, homens fracos criam tempos difíceis. Acho que cabe a reflexão. É isso. Um abraço.